E aí, meu irmão? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Feliz 2025, primeiramente, né? Esses dias eu encontrei até um participante dessa linha de transmissão, um pastor amigo meu, pastor Luiz, forte abraço. E aí ele até perguntou quando a gente ia voltar, né, a fazer essas reflexões. E tá aí, estamos voltando. E queria aproveitar um debate que eu tive com outro irmão que faz parte dessa linha de transmissão a respeito de uma coisa que eu defendo hoje, que acredito hoje ser melhor, e defendo, divulgo e defendo e estimulo também a quem acreditar a seguir a mesma prática. E no debate a gente falou sobre o uso da revista pronta para dar aula na escola bíblica, especificamente na escola bíblica. E aí lá eu defendi, e é isso que eu vou estar aqui, de certa forma, falando, que faz parte do objetivo dessa linha de transmissão sobre atitudes ou práticas administrativas de igreja, que algumas lideranças adotam. E aí nós estamos falando sobre isso. E aí eu coloquei o que acredito ser melhor hoje. Hoje eu acredito que fazer uso de revista pronta para dar aula não é o melhor método. Não estou dizendo que não possa ser usado, mas eu acredito não ser mais o melhor método. Isso, olha só, eu tenho 20 anos, 2005 agora, 2025, perdão, 20 anos de vida cristã e já naquela época se usava. Então, mas estudando a história da igreja, então a gente vai percebendo que não é o melhor método, eu acredito não ser mais. E por quê? Porque o uso da revista inegavelmente faz com que aqueles que se envolvem no ministério do ensinamento, da palavra, se acomodem. Querendo ou não, acaba se acomodando. Uma comparação que a gente pode fazer é com esse auxílio, esse bendito, para não dizer outra coisa, esse bendito auxílio que o governo dá, que faz que muitos homens se acomodem. Porque a melhor coisa para fazer um homem se movimentar é a barriga vazia. Agora, quando ele já sabe que tem um valor ali a receber sem fazer nada, de certa forma isso cria um certo comodismo nele. Então a coisa pronta faz isso. O acesso facilitado às coisas faz isso. E a revista nada mais é que uma coisa pronta, uma coisa construída já facilitada ali para dar aula. Então, já por isso eu já acredito não ser mais o melhor método. O melhor método, eu acredito que a própria igreja tem que identificar, né, ali os vocacionados, porque se a igreja ela foi aberta ou levantada pela vontade de Deus de fato, que aí é outro ponto, igrejas que são abertas pela vontade humana, com certeza sofrerão deficiência de mão de obra, mas a igreja que de fato foi idealizada, direcionada por Deus, usa até um salmo para defender isso: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se essa igreja de fato foi direcionada por Deus, Deus é o responsável, o nosso Senhor é responsável em enviar recursos humanos para sustentar essa obra. Então, eu acredito nisso, eu acredito que Deus vai enviar. E quando enviar, a igreja tem que ter esse cuidado de que missão também da igreja é preparar, né, apoiar e preparar os que irão assumir essa função depois, para dar continuidade ali nesse ministério e nessa igreja. Então a igreja tem a missão de identificar aqueles que têm a vocação, a chamada para o ensinamento, e começar a dar apoio e criar métodos para que eles possam se desenvolver. Eu acredito que a revista faz com que isso não ocorra. E esse objetivo eu tomo como base Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, onde diz, né, ele diz assim, está até aberto aqui, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E no versículo 12 a gente vê o objetivo pelo qual o Senhor concede esses dons à igreja, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então você vê, esse é o objetivo, é a vontade e o objetivo do Senhor ao conceder dons
a própria igreja. Ele quer que os santos que ali estão sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Então, eu acredito que a igreja local, ela mesma, criando o ministério da palavra, que envolve professores, pregadores, né? Todos aqueles que se envolvem na palavra, a igreja deve trazer esse pessoal e começar a investir neles. Entendeu? Mas aí eu queria deixar aqui para o amado irmão um dos motivos também principais, o por qual eu não defendo mais o uso de revista. Isso pelo motivo ruim. Eu fiz parte de um ministério em que, de certa forma, o ministério até aderiu a essa minha ideia, só que o que acontece? Esse ministério tinha uma editora própria, né, em que o bispo era o dono. O bispo dessa igreja era o dono. E aí, nada de se espantar que ele quisesse que todo o ministério, que era composto por várias congregações, aderisse a essa revista. Só que na época a gente até questionou, porque essa revista era muito fraquinha, muito simplória. E a gente queria, né, com o zelo que a gente buscava ter um conteúdo melhor para dar aula. Só que houve resistência. A gente já ficou com o pé atrás a respeito disso, mas o pior veio depois, o que a gente soube depois. O que a gente soube depois foi que cada congregação havia uma quantidade já estipulada para cada congregação e era obrigado cada congregação a pagar essa quantidade, independente se tivesse alunos para, né, ficar com essas revistas. Então você vê, aqui que está o ponto, que foi até o motivo do debate, né? Uma das questões que a gente estava lá debatendo com esse irmão, o qual eu dizia lá que eu não conseguia mais me deparar com essas atitudes e simplesmente não reagir a elas. E ele usou até um termo lá que me faltava, ou falta, né, às vezes, inteligência emocional para lidar com isso. Aí, sinceramente, o oposto de inteligência é burrice, né? Então, assim, se inteligência se deparar com essas atitudes que em nada tem a ver com obra de Deus, espero que você concorde com isso, é simplesmente fingir que não está acontecendo e se sentir usado, não para a obra de Deus ou para Deus, e sim para motivos que a gente sabe qual é, e simplesmente não reagir. Se isso é burrice, eu vou continuar sendo burro. Porque toda vez que me deparar com práticas ou com decisões ou métodos administrativos que visa isso aqui como principal objetivo, da minha parte haverá questionamentos, primeiramente, é uma conversa, né, assim, no particular, e tudo vai depender da resposta que a gente obter dessa conversa. Eu até disse isso para um pastor amigo meu, e repito aqui para os irmãos, que é o quê? Gosto muito de atuar na obra, gosto de apoiar a obra de Deus, principalmente as que estão iniciando. E uma vez eu disse isso para um pastor e digo para todos que buscam auxiliar. Se o senhor ficar dentro da palavra, terá meu total apoio. Agora, se começar a se desviar dela, haverá questionamento, oposição, e daí vai. Então, é fácil lidar, por exemplo, comigo e com outras pessoas que pensam da mesma forma. É só ficar dentro da palavra e vai ter o total apoio. Agora, na mesma proporção que a gente apoia, na mesma proporção a gente se opõe. Tudo isso no objetivo de preservar as boas intenções na obra de Deus. Não com objetivos avarentos, ao qual Pedro falava. Né? Apacentai o rebanho de Deus, não por avareza, por torpe ganância. Então esses textos nos motivam mais ainda a se posicionar sem medo. Sem medo. E quando falo medo, não é falando de medo de homens, não, é medo de Deus. Porque a gente tem esse receio de tomar esse cuidado de agir de tal maneira, mas ainda com limites, que a gente acredita que se deve ter.
A gente acredita que são homens de Deus, podem se desviar, podem se desvirtuar, mas ainda continuam sendo homens de Deus. Mas, se tomarem decisões e escolhas passíveis de repreensões, terão com total apoio da palavra de Deus. É isso aí que nos dá ânimo e coragem para se posicionar. A gente tem essa preocupação de estar dentro da palavra. Então, irmão, você, meu irmão, que se depara com essas atitudes, com essas práticas, e simplesmente não reage a elas, é um direito dos irmãos. Mas tem que compreender também que existem aqueles que não conseguem se sentir sendo usados e simplesmente não se posicionarem. Eu aconselho aos irmãos também a fazer uma autoanálise o porquê não se posicionam, porque vou passar outra experiência. Isso é o que eu vi de fato. Nesse ministério mesmo, eu fiquei sabendo por um pastor que, aí você percebe o porquê desse todo esse movimento, ministro recebendo mais de 20 mil reais de salário, entendeu? Enquanto que essa congregação lutava para ter as coisas, um data show, irmãos doavam, além do que já davam em dízimos e ofertas, se sacrificavam porque esta congregação era deficiente de equipamentos e tal, enquanto que esse sistema imperialista, foge disso também, meu irmão, foge disso também. O que eu quero dizer? Que a gente vê essa visão de império, onde nações colonizavam outras nações para extrair o melhor dessas colônias e no caso, essa nação dominante vivia do bom e do melhor. Isso é uma visão imperialista que não deve existir dentro da igreja. Tem congregações que adotam o quê? Elas levantam congregações, levantam filiais, mas com o objetivo daquelas filiais ou congregações se tornarem autônomas. Isso é visão bíblica. Paulo fundava igrejas, mas ele dizia, estimulava, estabeleça presbíteros nessas igrejas e que eles conduzam. Então, isso a gente vê na palavra. Não esse sistema imperialista em que uma sede vive do bom e do melhor, com altos salários, que é outro ponto que a gente pode estar refletindo. Enquanto que congregações e filiais, as pessoas que estão ali estão passando dificuldades para conduzir, se sacrificando, seja por doando financeiramente ou até a própria mão de obra, enquanto que uma sede, uma nação, nessa ilustração, vivem do bom e do melhor. Então, meu irmão, fuja dessas práticas, não ignore essas práticas. Acho que o irmão deve concordar comigo que isso não tem nada a ver com administração de igreja. Isso não tem nada a ver com igreja. Então, pense sobre isso. Pense sobre isso. Então, aqui continuo defendendo. Quem quiser, eu estou escrevendo sobre isso. Posso estar até compartilhando já o início dessa abordagem sobre o uso de revista para dar aula. Mas as igrejas que aderem, não estou generalizando, dizendo que todas que usam revista têm isso como objetivo. Só que sim, eu acredito que sim, inevitavelmente, aqueles que se envolvem, isso priva daqueles que se envolvem no Ministério da Palavra, não se desenvolvam. E aqui é o principal objetivo meu na defesa do não uso de revista pronta para dar aula na escola bíblica. Eu defendo que o próprio ministério ao qual Deus levanta, a igreja que foi de fato levantada por Deus, ele envia vocacionados, e é papel da igreja identificar esses vocacionados, apoiá-los e criar métodos para que eles desenvolvam seus dons e ministérios. Exercício. Faça eles exercitarem. E o uso de revista, como eu disse, inevitavelmente cria, na verdade, obstáculo. Não estimula a eles a fazerem busca. Porque quando não se há algo pronto, naturalmente vai te obrigar, querendo ou não, a fazer pesquisa. Eu não estou dizendo que cada professor tem que elaborar de forma autônoma cada lição. Não, eles vão participar da elaboração. Passará pelo ministério, principalmente pela liderança da igreja,
para ver se há aprovação. Mas eles vão estar envolvidos, e esse envolvimento vai forçá-los, querendo ou não, a fazer pesquisa, estudar, né? E nesse processo de busca eles naturalmente irão se aperfeiçoar. Então, por isso eu defendo tanto o não uso de revista já pronta. Nem que seja, como eu disse lá com o irmão, uma folha A4 de cada mês. E isso feito antecipadamente, por exemplo, passamos o ano, se isso já estivesse sendo praticado por uma igreja, deveria ter sido feito, vamos botar assim, no mês de outubro, já pensando nesse ano. Entendeu? Então, a igreja só tem a ganhar. O ministério da palavra da igreja só tem a ganhar com essa prática. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. E se você se deparar, você perceber explicitamente essas práticas que em nada tem a ver com o Evangelho, eu peço a você que se reaja, nem que seja orando, e faça uma autoanálise para ver quais são as suas reais motivações para continuar apoiando a partir do momento que você identifica, porque tem irmãos que nem identificam. Mas a partir do momento que você identifica que a real motivação você já identificou, é simplesmente essa, reaja, nem que for orando. Nem que seja orando. Amém? Porque todo apoio, toda ideia, toda prática, ela só ganha força se tiver apoio. E apoio, ela pode ser dada, tanto ativa e passivamente. Passivamente, quando aqueles que estão auxiliando no ministério simplesmente se calam. E é isso que essas lideranças que vão se desvirtuando. E quando eu falo, porque o irmão disse também algo interessante, que às vezes a gente se desgasta por questões que não ferem a salvação, é questão administrativa. Só que eu penso da seguinte forma: se já se corrompe por questão, movido por isso aqui, por questão de revista, quanto mais nas questões sérias. Então, todo desvio de administrativo tem que ser sim questionado, falado, para demonstrar que para poder manter as boas, reais e puras motivações para a administração da obra. Tá bom, meu? Que Deus te abençoe, perdoe aí pelo prolongado vídeo, mas voltamos a fazer as nossas reflexões. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.